Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre o culto doméstico ou o culto familiar. E levantamos alguns pontos que realmente são interessantes. É difícil a gente unir as pessoas sentadas por 15 minutos, por 20 minutos no ambiente, sem estar no celular, sem conversar, porque a gente não aguenta, a gente quer fazer coisas. E aí eu pergunto, qual foi a última vez? Eu falei isso no início. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família para conversar? E aí eu não estou falando para ver televisão, porque televisão ninguém está conversando, está olhando um filme. Sentou e começou a bater papo com todo mundo, sei lá, durante meia hora, uma hora. André, é muito tempo. Quanto tempo seria, mais ou menos, vocês entendem, um culto familiar? 10, 15 minutos? No tempo de hoje. Vamos ser práticos, porque uma hora, vamos lá, tá fora de... A gente já tá um pouco fora de cogitação, infelizmente. Mas assim, meia hora é um bom tempo. Meia hora eu acho que é o ideal. É cantor, duas músicas junto, cada família tem a sua dinâmica. A minha filha de 6 anos foi pregar um dia. E eu e meu marido ficamos de boca aberta. De tanto conhecimento que ela tinha, que nós não tínhamos conhecimento disso. E ela não foi a gente que ensinou isso para ela. E ela falando assim, porque você tem que fazer assim, de Deus. Mas na época ela estava assistindo, eu estava assim, colocando muitos vídeos, coisa, e ela foi pegando aquele conhecimento, né? E chegou e pregou. Nós ficamos boca aberta de como ela falou. Tanta coisa legal. Então, assim, eu não vou... Uma criança não vai pregar, no caso, assim, eu, criança, né? Mas não vai pregar 30 minutos. Então, é uma palavra de 5 minutos. Nem vai ouvir 30 minutos. Não vai ouvir. E até jovens também, falar, já todo mundo é adolescente. Não vai ficar ouvindo. Pastor, ele prega 1 hora já na igreja, né? Então, acho que tem que ser uma coisa dinâmica, rápida. Tem até esse pai, vai culto, já fui domingo na igreja, tem isso, né? De estar junto, todo dia, meu Deus. Né? Não tem que ser aquela coisa Eu mandava chata. essa pro meu pai. Tem igrejas... E era ele que pregava no domingo, então. Tem culto que não vai para frente, né? Porque o pai é chato, quer falar 1, 2 horas e a coisa não acontece. Fala, pô, na minha casa não dá certo, porque você não está fazendo certo. Então, seja uma coisa rápida, dinâmica. Na igreja, foi um desafio ano passado de fazer 5.000 cultos numa semana, toda a quadrangular do Rio. E lá na nossa igreja nós conseguimos fazer 50 cultos simultâneos na semana. Então, nós íamos nas casas e eram cultos estipulados de meia hora, né? Íamos na casa, grupos iam, né? E reunia aquela família para cultuar, para ensinar como estar junto. E nós fizemos o culto da colheita no domingo. Nós ganhamos 52 almas. Quer dizer, dentro da casa que queria Jesus, porque queria. As pessoas querem Jesus. A gente tem mania de falar assim, não quer Jesus. Quer sim. Ninguém chegou da forma certa a falar para ele. Que às vezes também, Renato, pastor, o Deus da igreja é diferente do Deus da casa, né? É difícil a pessoa estar com a família, estar na igreja. Então, glória a Deus, ela chega em casa, é o mesmo Deus. Parece que eu estava adorando a igreja, tudo bonitinho aqui em casa, parece que não é o mesmo Deus. O pastor Paulo citou Shema, né? Que é o texto áureo do judaísmo. E o dia sagrado para o judaísmo é o sábado. E o dia sagrado para os cristãos é o domingo. A grande diferença entre sábado e domingo, que eu enxergo, é como o judeu recebe o sábado e como o evangélico, o cristão, recebe o domingo. Porque o judeu recebe o Shabat, né, o Kabbalah Shabat, que é o culto de sexta-feira, começa sexta-feira, né, ao pôr do sol, eles recebem em família. O primeiro papel é da mulher, da mãe. Ela recebe o Shabat junto com a família, com o marido, com todo mundo. Então a família recebe o dia sagrado, o dia separado, junto, dentro de casa. Depois vão para a sinagoga. Em consagração mesmo. Agora o evangélico, como é que ele recebe? Levantando, correndo, cada um, às vezes o filho tem que ir rápido porque ele tem que ensaiar, o pai corre na frente porque a mulher demora para se arrumar e ele tem que dar aula na escola dominical. Então a família só vai se encontrar, na verdade, na hora do frango com macarrão, é isso aí. Né, na hora do almoço. Se conseguir, porque está passando Fórmula 1 às vezes, televisão, aí o cara não foi pro canto. E quando a mulher, ela, por exemplo, tem um marido não crente, é incrível como você ouve maridos não crentes dizendo que Jesus não é bom porque ele rouba minha esposa. É verdade. Né? Então, é uma grande dificuldade você ver que o domingo é uma aceleração, enquanto que o sábado é um repouso. Eu acho que se a gente não reavaliar o nosso conceito de como nós usamos o nosso domingo, né, como a igreja institucional, ela poderia ser o verdadeiro caminho para restaurar o conceito de igreja familiar.
né? Começou dentro das casas. Eu acredito que a igreja ela precisa começar a ter menos medo de perder o sacerdócio do pastor. Porque tem pastor, não estou dizendo todos, digo eu, não o espírito, né? Tem pastores que têm medo de ensinar porque acha que ele pode perder a sua importância, Sua o seu autoridade. valor, a sua autoridade, sua relevância na vida das pessoas. E exatamente o contrário. Meu pastor me ensinou a cuidar da minha casa. Claro. Não é? Ele me ensinou a como poder ser sacerdote do meu lar. A gente perdeu isso. Tem uma questão que o Leandro Carnal levanta que eu acho muito interessante. Ele é um filósofo que ele olha muito bem o comportamento humano, principalmente brasileiro. E ele mostra que a sociedade tecnológica, ela identificou algo diferente da sociedade antiga. A sociedade antiga, o idoso era o mais importante de todos. Né? A criança não era nem contada. O idoso era o mais importante. Hoje, o idoso é o menos relevante. É verdade. Né? E a criança é o foco, né? É bem centrada nela. Então, quando você chega na fase da adolescência, a última coisa que você se lembra é que um dia você vai ficar velho. E como você sabe mexer com toda a tecnologia e o seu pai ou o seu avô não sabe mexer em absolutamente nada desse universo, ele é irrelevante e não tem mais nada para passar para você. E está cheio de experiência. Né? Exato. E como é que vai ficar exatamente a questão tempo? Eu preciso de tempo para maturar. Mas como é que ele vai sentar em torno de um livro velho, um livro antigo, e ele vai poder dizer alguma coisa para mim que faça sentido na minha vida acelerada, tecnológica, com pegadas que só duram 24 horas. O novo só dura 24 horas. Daqui a pouco ele parou de ser relevante. Então é muito difícil hoje a gente conseguir retardar o tempo de aceleração que essas pessoas, que nós estamos vivendo. E dentro dessa imagem que foi construída e você pintou aqui pra gente, isso me traz preocupações de como isso também afeta, vamos lá, agora a igreja como instituição ou como agregação de pessoas. Porque se em casa eu não consigo ficar 10 minutos, já estou assim, já estou aqui no meu celular, já tocou o celularzinho, alguém está me chamando ali, eu não consigo, cada vez mais essa nova geração vai para a igreja e, tá bom, pastor, está na hora, tem que ir embora. A gente vai ser uma geração impaciente e isso vai, de alguma maneira, refletir na comunidade, né? Na igreja como comunidade. Como é que vocês entendem, não sei se vocês já enxergam algum tipo de anomalia, de distúrbio ou de reflexo dessa coisa que como não tem esse trabalho e trato na família, isso vai refletir na igreja. Como é que vocês têm enxergado isso? Alguma mudança ou não? Alguma preocupação que vocês têm nesse sentido? Que vem da casa para a igreja? Até falando um pouco como psicólogo, né? É claro que eu tenho também tido esse olhar. Concordo com o pastor Renato, é isso mesmo. Essa vida agitada, essa coisa do imediatismo, do pragmatismo, isso também é corroborado com a própria tecnologia. Tudo agora é muito rápido, prático, é para ontem. Você, hoje, vindo aqui para a gravação do programa, nós estávamos no engarrafamento, o motorista à frente, no celular, eu estava observando, ele estava no celular, ele saiu um pouco da pista, quase caiu no canteiro, olhando o celular. Quer dizer, ele está com tanta pressa que esqueceu de dirigir, mas pressa para responder talvez o WhatsApp, o e-mail, esqueceu de dirigir, esqueceu de deixar o carro na linha. Quer dizer, isso gera ansiedade. Essa é a chamada doença do século, né? Isso causa estresse, a ansiedade causa até depressão, a ansiedade traz problemas no próprio corpo, são as doenças psicossomáticas, por exemplo, né? Então, assim, a ansiedade, que é fruto dessa correria, dessa agitação, desse frenesi, desse estresse, cedo ou tarde vai trazer problemas para a saúde física daquela pessoa. Física e psicológica, Sem dúvida, emocional. Nós vemos o reflexo disso na igreja. Hoje se usa a Bíblia, né? Para ler a Bíblia no celular. Só que o jovem continua usando a Bíblia. Outro dia eu estava atrás de um jovem, ele estava no Facebook. E ele ficou no Face o culto inteiro. Né? O pastor pregou, se perguntar para ele o que pregou, não sabe. Pastor, no futuro, eu falei, pessoal, eu sempre brinco isso na igreja. Enfim, essa criançada de hoje, minha filha, está aqui uma madeira e está aqui um iPhone, eu não sei o que tem naquele troço que ela vai naquele iPhone ali, vai naquela maçã, acho que desde maçã. Mas eu falei que no futuro, sei lá, com a minha filha que está com 10 meses, quando ela fizer 5, 6, 7 anos, eu vou dar uma Bíblia na mão dela, ela vai fazer assim, para abrir a Bíblia. E ela não vai. Eu não duvido. Há vários estudos já, inclusive modernos, de crianças viciadas em iPad. Viciadas mesmo, viciadas no celular. Como uma criança de 2, 3 anos, você entrega um celular para ela, ela já faz isso aqui.
A minha já. Há pouco A tempo. minha filha de 10 anos, ela conhece muito mais o celular do que eu. Ela baixa aplicativos, ela usa o celular com muito mais eficácia do que eu uso. E aí entra naquilo que foi falado, poxa, eu sei de tudo, o que meu pai tem para me ensinar, né? Tira um pouco também essa imagem de uma pessoa que vai me ensinar, que vai agregar um pouco na minha vida, e acaba perdendo, porque se você perde um pouco dessa imagem da autoridade de casa, quando vai para a igreja e tem um pastor, você também denigra e diminui um pouco também o valor dele. Eu acredito que a questão não são nem os títulos apenas, pastor, pai, mãe, mas é a figura do ser humano. O ser humano, ele se tornou secundário. Né? O ativismo faz com que o ser humano se torne secundário. Uma das juras, né, de quem se forma na área de tecnologia é não deixar que o brilho da tecnologia ofusque a importância do ser humano. Mas isso está acontecendo, por exemplo, dentro da igreja institucional. Você percebe que se eu não tiver um data show, se eu não tiver uma produção cinematográfica, o culto não é agradável. Então a figura do ser humano, ela tem se tornado irrelevante. O ter se tornou mais importante do que ser, né? O ético, ele perdeu lugar para o estético, né? Então isso tem feito com que valores antigos, preservados pela Bíblia, não tenham mais valor. O John Stott, ele lutou muito pelo um movimento, até naquele livro dele, Discípulo Radical, ele fala sobre viver com simplicidade. Algo que o Richard Foster, naquele livro Celebração da Disciplina, ele trata também. Nós não precisamos ter tanto. O Augusto Cury, ele cita que os maiores prazeres da Bíblia, da vida, os maiores prazeres da vida, eles são gratuitos. Eles não têm valor, não é? O indivíduo está preocupado em ter uma casa de praia, mas ele esqueceu que a praia é pública, não é? E existem momentos em que você poderia aproveitar o prazer de ser família. É tão legal isso que a gente vai viajar e a gente está tão preocupado em documentar que a gente não vive o momento. Eu só vivo o momento de forma secundária. Só depois que eu olho para as fotos. Eu não senti o momento porque eu fiquei preocupado em documentá-lo. É tanto selfie que eu não consigo enxergar o que realmente está acontecendo. Será que não está acontecendo isso dentro da minha casa, né? Eu fotografo a comida, mas não lembro do sabor dela? Será que eu esqueci? Eu tiro tanta foto com o meu pai que eu não percebo que ele está envelhecendo e que eu não estou passando tempo com ele? Isso é tão complicado, tão doloroso. Eu tenho uma vovó de 101 anos. Como é difícil para a gente conseguir sentar e ouvi-la, porque o processo de discurso dela é lento. Né? E a gente está tão acelerado, tem tanta coisa para fazer, que de verdade... Não, e a gente vai ter que ir para um rápido break, mas só para fechar aqui, e eu concordo muito, e acho que cada vez mais vai acontecer isso, e claro, no último bloco eu quero pensar e a gente articular como podemos reverter isso. Gente que nunca teve culto familiar, o filho já está grande e tudo, nunca foi natural. André, como é que eu insiro isso? Não vai ser forçado, não vai ser complicado, às vezes meu filho já não me respeita, não me vê como talvez um sacerdote na minha casa, nunca me viu. Como é que eu crio nele, depois ele cresceu, tá agora, eu crio dele isso tudo. Quanto a isso que ele falou da questão do envelhecimento, isso é tão sério, que, por exemplo, já tios ou pais meus, quando eu vi talvez a minha avó morrendo, eu já vi muito, poxa, eu não tive tempo bastante, tipo assim, morreu com 80 anos. Cada vez mais a gente vai ter gente morrendo com 100 anos e falar, porque eu não tive tempo. Mas viveu 100 anos, eu não tive tempo de aproveitar essa pessoa, 100 anos, 80 anos. É uma coisa que cada vez mais a gente vai estar do lado, mas não vai estar aproveitando aquele momento, porque a gente vai estar tirando selfie. Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco e vamos entender o seguinte. Tá bom, André, nunca fiz, tá meio complicado. Como é que eu começo a fazer? Isso aqui, indo para a igreja, não fica forçado? Se os meus familiares, eles não veem em mim um sacerdote, como é que eu crio neles esse tipo de imagem? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.